Conectados com a palavra, graça e paz, olhando pelo retrovisor. Olhar para trás, muitas vezes é necessário. Tanto pode ser necessário como, muitas vezes, indispensável. Às vezes, olhar para trás é bom para eventuais reparos, corrigindo algo que não ficou tão bem como gostaríamos que tivesse ficado. Ou então observando que ficou muito bom e que nos impulsiona e nos anima a prosseguir. Outras vezes, olhar para trás nos leva a pensar no que temos pela frente. Quais os próximos desafios? Como foi o nosso passado? Nossa vida foi uma vida opulenta ou modesta? Há neste mundo pessoas que se tornaram até famosas, mas cuja origem foi muito simples, mais simples que se possa imaginar. Tiveram garra e disposição e venceram na vida. Alguns deles acreditam essa vitória à sua garra, capacidade e persistência, mas é mais ou menos querendo dizer assim: vejam como sou capaz. Sou praticamente um vencedor. O apóstolo Paulo não pensava dessa maneira. Ele, quando escreve a sua carta à igreja em Filipenses, portanto, no capítulo 3, ele vai assim dizer dos versos 7 ao 14. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor a Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas essas coisas e eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E se for achado nele, não tenho por mim a justiça como procede da lei, mas sim que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma forma, de algum modo, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse era o pensamento de Paulo a respeito disso. Não dando valor às coisas do passado, e no caso dele, foi um passado brilhante. Então, quando ele fala que deixa para trás o que passou, ele o faz por causa da fé num futuro glorioso em Deus. Antes do seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, sua vida foi de grande prestígio e muitas possibilidades conforme a cultura e a crença do seu povo, o povo judeu. Nessa crença e cultura, ele esteve dentro e muito dentro. Poderíamos dizer que Paulo tinha pedigree. Sim, o passado de Paulo, do ponto de vista humano, era brilhante, mas por causa do seu compromisso com Cristo, todo o seu passado não tinha mais nenhum valor para ele no presente. Ele rejeitou tudo, e não foi pouca coisa que ele rejeitou. Rejeitou porque encontrou algo mais precioso. Diante do novo que ele encontrou, que ele considerou tudo que tinha até então e achou que nada daquilo valia. Então é preciso reafirmar, não foi pouco que ele perdeu. Ele não abriu mão de pouca coisa, não. Foi muita coisa. Ele considerou, no próprio dizer dele na carta aos Filipenses, considerou tudo aquilo como esterco. O exemplo de Paulo deve nos estimular a considerar nosso eventual prestígio, posição social, como tendo um pouco de valor no meio em que nós estamos, se comparados com a vida com Deus por meio de Jesus. Mas só se chegarmos a essa posição, ou se chegarmos a tomar esse tipo de decisão de conhecermos a Cristo, a exemplo de Paulo, entregamos a vida a Cristo incondicionalmente, sem quaisquer reservas. É esse o exemplo que Paulo nos deixa. E quando entendemos o que Jesus fez por nós,
e quais são os seus propósitos para a nossa vida, somos capazes de considerar sem valor as nossas conquistas do passado. E podemos então partir em busca da riqueza maior, qual seja a vida completa com Deus. Tanto aqui, uma vida plena, como na eternidade, mais plena ainda. Em outras palavras, podemos tirar os olhos do retrovisor e podemos dar o próximo passo e olhar para frente. Para quem conhece Jesus, os valores deste mundo são efêmeros e perdem a importância. As coisas e os valores devem nos servir e jamais devemos servir as coisas ou os valores. Nosso propósito deve ser tão somente servir a Deus. Então, vamos deixar de olhar tanto para o retrovisor e vamos olhar para frente, que é para frente que se anda, como diz o ditado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Se você puder orar comigo, parando um pouquinho o que está fazendo, vamos a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, a exemplo do que Paulo também reconhece, nada seríamos, não fosse o teu amor para conosco. Então que nós possamos sempre olhar para Ti, ó Deus, olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé, sem desviar esse olhar, para recebermos de Ti toda a orientação necessária, para que tudo que estiver pela frente ainda, para realizarmos aqui neste mundo, fique bem claro diante de nós. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém.